O grande drama da humanidade é você conciliar a segurança com a liberdade. São dois conceitos antagônicos, sabe? Segurança e liberdade. Como é que você pode administrar isso, não é? Se você for muito inteligente, muito esperto, você talvez faça, mas a maioria das pessoas não consegue, não é? Ou se agarram à segurança, ou se arrebentam de alguma outra forma. Sim, você terminou? Eu sou filho de um antropólogo, Tales de Azevedo, que foi um pioneiro da antropologia brasileira, pessoa com um trabalho muito importante. E irmão de Maria Brandão, que era socióloga e tal. Era, não é. Ela está hoje com Alzheimer, mas é uma pessoa muito importante na área da sociologia e tudo mais. Mas eu tinha muita consciência que eu fui muito ligado a essa área de humanas, tanto pela convivência e discussão com meu pai e com minha irmã, mas eu tinha consciência do seguinte: eu não vou querer fazer a mesma profissão de dois parentes, porque é muito complicado, eu não vou me rivalizar e não quero fazer. Bom, as três grandes faculdades clássicas eram a de engenharia, a de medicina e a de direito. Então, e o curso de arquitetura, ainda naquela época, era ligado à Escola de Belas Artes. Então, eu resolvi fazer arquitetura. E essa convivência na escola na Belas Artes foi muito boa, foi realmente muito interessante. Não é uma ciência, não é uma ciência. Esse é um outro problema meio complicado. Nós somos aplicadores de tecnologias, nós não somos uma ciência, nós somos o que tradicionalmente dizia uma arte. Nós somos uma arte no sentido de aplicação de conhecimento, mas não somos uma arte. Como a medicina pode ser considerada também uma arte, não é? A medicina é uma aplicação de conhecimentos nessa área. Mas por trás estão os laboratórios de química, por trás está toda a parte até mesmo da engenharia, dos aparelhos ortopédicos, essa coisa toda, tudo mais é aplicação. Bom, o que é que acontece com isso? Hoje, o CNPq e a CAPES, que são as duas fontes basicamente de bolsa, estão muito dominadas pelo pessoal de ciência pura. É o pessoal da matemática, é o pessoal da física, pessoal da química. E para esse pessoal, o doutorado é importante. Mas o doutorado não reflete necessariamente uma experiência profissional, ok? O Lelé, por exemplo, ele chegou a ensinar na Universidade de Brasília, quando teve a Revolução de 64, todo mundo renunciou, ele renunciou, mas ele gostaria muito de voltar a ensinar, já entendeu? Foi criada na Universidade Brasileira a figura do professor associado, que era uma figura, no meu modo de entender, muito interessante. Era a possibilidade de pegar, por exemplo, um cara como Lelé e dizer: olha, durante 6 meses você vai ser professor, porque você traz sua experiência. Ora, isso na área, por exemplo, das artes, da música, das artes plásticas, coisa, seria um instrumento fantástico, não é? Se fosse bem entendido e bem praticado.
Eu sou arquiteto, estou aposentado, fui professor durante os anos mais ativos da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. E o trabalho meu de arquitetura sempre foi ligado um pouco à questão de preservação de monumentos. Eu tive, digamos assim, a sorte de poder fazer uma bolsa na Itália, que tem uma tradição muito grande nessa área, né? E isso foi para mim muito importante. Foi o que permitiu, foi em função da experiência que eu tive na Itália, com alguns professores, notadamente com um que defendia muito a realização do inventário dos bens culturais como a primeira etapa de qualquer política de preservação. E eu pude montar esse projeto, que foi um projeto muito importante no inventário do acervo cultural da Bahia, que era um projeto, inclusive, ligado a uma Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Eu fui convidado por uma colega minha que estava trabalhando na reunião na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, e que fazia um apanhado de potencial turístico da Bahia, isso nos anos 70, começo dos anos 70. E ela me disse: olha, Paulo, eu gostaria que você fizesse um apanhado do potencial de natureza arquitetônico e urbanístico da Bahia. E aí começamos a fazer esse trabalho, e no final era um governo do Antônio Carlos Magalhães, no final do mandato dele, com aqueles recursos que sempre sobram, disse: olha, foi uma circular para todas as secretarias, quem tiver trabalho para publicar pode oferecer para a gente analisar. Aí eu rapidamente já tinha em mente fazer um inventário, dei um formato para um primeiro volume, que foi um volume aqui quase que circunstancial. Com a publicação disso, tive, digamos assim, um sucesso muito grande, o que permitiu continuar esse projeto nos anos seguintes, o que foi muito interessante, essa possibilidade. Esse inventário, como eu estou dizendo, não é um inventário que não é somente meu. Eu tive vários colaboradores muito importantes, arquitetos e estudantes que depois se transformaram também em arquitetos importantes. Eu pretendia, naquele momento, a gente poder fazer uma atualização a cada 5 anos disso, mas não tinha dinheiro, não dava essa coisa toda. Eu, trabalhando na indústria e comércio, tive uma sorte muito grande, porque eu era, assim, de alguma forma, a cereja do bolo. Porque todo mundo trabalhava na época com indústria, com prospecção de jazidas minerais, não sei o quê. Primeiro, nós nunca tivemos um veículo propriamente, mas a gente requisitava um carro para ir para o interior e sempre conseguia. Então, isso nos permitiu a gente expandir esse projeto para todo o território da Bahia, cobrimos todo o território, 7 volumes, né? Coisa que eu não conseguiria fazer na universidade, que não tinha recursos nem de veículo, nem pagar diárias, porque motorista e estagiários que iam para o interior tinham que receber, tinham que ter hospedagem, tinham que ter recurso para alimentos, essa coisa toda. Então, esse projeto foi muito grande, mas eu recentemente, a propósito de uma pergunta que alguém me fez, eu quis entrar em alguns sites que estão na internet de capelas que tem, ou de pequenos engenhos no interior, especialmente na zona na zona do Recôncavo.
E, para minha surpresa, estão todos hoje em muito melhor condição do que na época. Não que todos tenham sido tombados, não, não foram todos tombados. Mas quando a gente fez esse inventário, que nós não nos resumimos a fazer um inventário somente dos bens tombados, não. Nós fizemos um inventário de tudo aquilo que nos parecia ter algum interesse cultural, tombado ou não. Isso permitiu, então, primeiro, o próprio o tombamento de lençóis, o tombamento de uma série de sítios no interior da Bahia, foi depois desse inventário. Mas, quando estamos dizendo, nós fazíamos, então, depois uma separata e mandávamos para o prefeito e mandávamos para cada um dos donos de imóveis que a gente levantava. E, de repente, essas pessoas se dão conta que tinham bem que elas mesmas não consideravam que pudesse ter um valor cultural, mas que estava publicado no livro. Há um grande comunicador, não é, McLuhan, um canadense, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o último a descobrir a água é o peixe. A água, para o peixe, é uma coisa tão familiar que você não se dá conta do valor. Você só descobre a água no momento que você é fisgado, tirado fora da água, ou essa coisa. Então, eu acho que foi esse efeito que tinha. As pessoas começaram a descobrir que tinham bem, que tinha uma capelinha que estava lá meio abandonada, mas que podia dar. Não era propriamente uma restauração, mas refazer o telhado, que as telhas estavam quebradas, ou fazer a pintura, essa coisa toda, foi muito importante. Então, eu acho que quando se fala muito em educação patrimonial, uma coisa eu vejo pelos órgãos de preservação do patrimônio, muito essa ideia de botar no currículo. Botar no currículo é uma coisa, mas não é uma experiência vivida. Não é uma experiência vivida. A experiência do inventário é muito mais vivida porque ela se dirige a quem cuida ou quem é proprietário daquilo, né? Ele passa a ter consciência da importância do valor. É um prefeito que vê naquilo uma possibilidade de incentivar o turismo, ou talvez conseguir também uma adesão maior de seu eleitorado, essa coisa toda, teve um efeito de conscientização muito importante. Você, para entrar numa academia, você tem que ter 3 atributos. O primeiro é de você ter um trabalho de natureza cultural importante. Segundo, de você ter trabalhos publicados, não apenas assim abstratos que não tem. E a terceira é a conviviabilidade, aquela coisa do convívio na academia. Nós perdemos um pouco isso com a Covid. A convivialidade é muito importante, no meu modo de entender. Porque mesmo nessas reuniões em vídeo ou em internet, é diferente o debate, não é? Quando você é presencial, cada um de nós nos expressamos com palavras, com olhares e com tudo mais. Então, você sente um ambiente para fazer uma brincadeira ou fazer um elogio ou fazer uma crítica velada. É um pouco diferente. Na internet, você não sabe quem é que está lhe vendo. Você não sabe quem é que está lhe vendo ou quem está. Então, você se autocensura muito. Você fica muito mais inibido para discutir ou para falar essa coisa toda. Eu nunca pretendi entrar na academia. Eu tinha feito um trabalho para o governo do estado, que foi um inventário do patrimônio edificado do estado da Bahia. Foram 7 volumes, um trabalho muito interessante. Não apenas eu coordenei,
eu que redigi, mas, na verdade, participavam muitos outros colegas, inclusive estudantes, porque na parte inicial, que foi, digamos assim, o recôncavo da Bahia, essa ida ao campo era possível ser feita com estudantes, porque voltava sempre no mesmo dia. Quando foi para regiões mais distantes, como a Chapada Diamantina, para o litoral sul da Bahia, essa coisa aí já tínhamos desenhistas e tudo mais. E foi James Amado que realmente começou a me propor o meu nome, sem me consultar. Num determinado momento, eu tive conhecimento de que ele estava fazendo essa campanha. Então, eu liguei para James. Eu já conhecia James porque meu pai foi da academia e eu era um dos motoristas de meu pai e sempre ia lá e encontrava essas pessoas e tudo mais. Então eu telefonei para James e disse: James, eu não tenho nenhuma obra literária para entrar numa academia de letras. Ele disse: olha, Paulo, não é necessariamente você ter uma obra literária. A academia tem outros membros que não são realmente literatos. São pessoas que trabalham na área de cultura, como você, mas que têm uma obra escrita. Isso é importante, ter uma obra escrita, você tem. Então, eu propus o seu nome e está tendo uma boa receptividade. Eu disse: pois é, mas eu não me sinto muito bem, acho que não tenho. Ele disse: olha, Paulo, eu acho o seguinte, você decide, mas, na verdade, eu acho que seria uma desconsideração para as pessoas que já estão apoiando o seu nome, e eu não conheço o caso de alguém que tenha renunciado a esse convite. Então, eu acabei aceitando. Muitos outros têm entrado na academia também por outras razões, por outros motivos que não são necessariamente fazendo nem ficção nem literatura. Mas isso não é somente uma tradição brasileira. Mesmo a Academia Francesa tinha várias pessoas que não tinham nada a ver com literatura. A começar com o Pétain, que foi aquele general que fez a rendição para os nazistas. E é o único caso que você conhece de alguém que foi expulso de uma academia de letras. No convívio com a academia, eu também quis, de alguma forma, poder participar um pouco dessa coisa literária. Eu comecei fazendo jornalismo de uma maneira, digamos assim, quase que esporádica. Eu também, meu pai era jornalista, Tales de Azevedo, e eu levava os artigos do meu pai para Dr. Jorge Calmon, que era o redator-chefe. E encontrava sempre o Dr. Jorge, batia um papo, essa coisa toda. E de vez em quando eu mandava um artigo para ele publicava. Quando eu entregava um artigo, ele dizia: não tem tempo, não estamos com pauta, por isso eu não posso publicar imediato, mas eu publico. Dentro de uns 15 dias eu publicava. Depois que Jorge se aposentou, eu mandava os mesmos artigos para lá e não tinha ninguém me respondia do jornal. Mas eu participei de um encontro com o jornalista Jari Cardoso. E eu disse: seu Jari, olha, eu vou fazer isso. Ele disse: Paulo, realmente nós temos muita gente querendo e tal, mas me mande seu último artigo. Eu disse: mas já está meio desatualizado. Não, mas assim mesmo. Eu mandei, ele gostou. Ele aí me disse: Paulo, você pode continuar mandando os seus artigos que eu publico. Aí, num determinado momento, isso tem uns 15 anos, ele me disse: você quer ficar com uma coluna quinzenal do jornal? Eu disse: quero. Então, eu acabei enveredando por um ramo, primeiro de jornalismo, não é? O jornalismo, para aqueles mais ortodoxos, dizem que não é literatura, mas a crônica é considerada literatura. Uma parte é a crônica do dia a dia, que eu acho que é muito importante, que é muito mais ficção, muitas vezes.
e outra parte é um pouco de aconselhamentos ou de crítica também, não é, a políticas urbanas. Nunca fui funcionário da Unesco, mas eles me convidavam para fazer missões em vários países da América Latina, praticamente todas. Fiz também sobre dois países, aliás, dois países de língua portuguesa na África, que foi Cabo Verde, que é um arquipélago, mas tem uma cultura fantástica, eu gosto muito de lá, voltei já várias vezes. Sobre Cabo Verde e Moçambique, já entendeu? Então, com essas viagens, tive muitos episódios um tanto cômicos, ou pitorescos, digamos assim. Eu fiz uma bolsa na Itália, e durante essa bolsa, era numa pequena cidade, se tinha uma ideia muito vaga de que ali existiu um acampamento romano. Mas durante esse seminário nós descobrimos que tinha uma empresa de gás que tinha feito o levantamento dos edifícios, quer dizer, de todas as casas, o andar térreo, para fazer as ligações de gás encanado. E aí pegamos essas fichas e começamos a montar um salão de uma casa velha que tinha lá, e armamos, e aí começou a aparecer um fórum romano com um anfiteatro, aquela coisa toda. Então as pessoas entraram, os arqueólogos que estavam fazendo parte nessas cantinas, como eles chamavam, esse subsolo, viam que eram realmente vestígios romanos. Aquele era um teatro, como tinha outras coisas e tudo mais. Bom, fiz esse episódio e participei desse episódio. Muitos anos depois, uma moça que era uma italiana que trabalhou, o marido era um engenheiro, trabalhou naquela represa de Itaipu, e ela foi professora lá na Universidade do Rio de Janeiro, e ela voltou para a Itália, porque o marido voltou, e ela, pelas tantas, estivemos numa cidade, e as pessoas lá disseram que tiveram aqui um grupo de alunos, era um projeto da Unesco, que fizeram uma descoberta muito importante, mas ninguém sabe onde está esse material, né? Então, eu disse para ela, eu conheço toda essa história. Ela ficou muito espantada. Aí eu mandei os relatórios que nós tínhamos feito na época, para a coisa toda. Então, eu faço uma crônica dizendo isso. Aquilo que tinha talvez 20 anos, ninguém mais tinha memória, mas a memória das pedras estava lá marcada. A juventude, no meu modo de entender, é um estado de espírito. E está muito ligada a projetos. Projeto no sentido mais amplo da palavra, né? Se você não tem esses projetos, você pode ter 20 anos e você é um velho. É uma coisa incrível. Então, um projeto, a meu ver, você precisa ter uma satisfação, seja como um comerciante, de ter uma loja, você é funcionário de um pequeno estabelecimento comercial, mas você quer ter o seu, ou você quer ter um projeto de... Aliás, antigamente se dizia que você precisava plantar uma árvore, publicar um livro, eu não sei o que, para ser realizado. E aí que você tem um projeto, eu quero morar no interior, na Chapada Diamantina, ou quero coisa, você tem que ter alguma coisa. O meu projeto hoje, e eu tenho muitos, e a minha luta agora é com o tempo. Por que a luta com o tempo? É incrível. O tempo para o jovem é uma coisa muito fluida, sem limites, mas o tempo para o idoso é um tempo curto. Eu estou com saúde, eu estou lúcido, eu estou bem, mas posso ter a qualquer momento uma coisa. Eu estou querendo publicar. Eu tenho muito trabalho que nunca foi publicado, ou que foi publicado de maneira muito dispersa, que eu quero reunir. Eu tenho um projeto, digamos assim, editorial, não vou dizer nem literário,
editorial, alguns são de natureza técnica, os outros são de natureza ficcional, por exemplo, coisa e tal. Eu acho que isso é muito importante.